Prezados discentes, tudo bem? Até aqui, vimos como os mitos do monolinguismo e da uniformidade do português são falácias, isto é, afirmações não coerentes. Será que é certo afirmar que o mesmo se aplica para a língua de sinais? Veremos essa discussão mais adiante. Por ora, é momento de discutirmos um pouco em torno do bilinguismo. Afinal, o que dizer sobre este fenômeno? É facilmente demonstrável, por exemplo, afirmar que ele está longe de ser um fenômeno raro. Ao contrário, o bilinguismo é mais comum do que se pensa. Vamos ao slide a seguir para verificar como isso acontece. Bilinguismo está presente em praticamente cada país do mundo, em todas as classes da sociedade, em todas as faixas etárias. Na verdade, tem-se estimado que a metade da população do mundo é bilíngue. Por que então há ainda tantos equívocos e muitas resistências a aceitar essa condição multilingüe na vida da maioria dos indivíduos? Certamente devido às diversas e contraditórias definições que se atribuem ao fenômeno nas pesquisas que têm sido desenvolvidas até a atualidade. Por exemplo, tem-se considerado bilíngue somente um indivíduo que fala duas línguas orais, de prestígio nacionais ou internacionais, ocorrendo daí um apagamento e o não reconhecimento das línguas ditas minoritárias, ou seja, contempla-se o chamado bilinguismo de elite e o ideal. Em função dessa concepção tradicional e cristalizada, muitos indivíduos de grupos minoritários não são vistos e também não se veem como bilíngues. Nos casos em que são vistos e ou que se considera bilíngue, é quase sempre um bilinguismo pensado em termos de problema, e não como recurso ou direito linguístico. Em sua opinião, o que torna um indivíduo bilíngue? Você, aluno, se considera bilíngue? Todos os surdos são bilíngues? Como você acha que os membros da sua comunidade pensam essa questão? Reflita a respeito. Vejamos agora um breve histórico sobre as teorizações e tradições em torno do fenômeno do bilinguismo. Podemos destacar, de acordo com Martin Jones, pelo menos 3 grandes vertentes. Vamos ao slide para verificar como é que eles funcionam. Três vertentes do bilinguismo. Primeira vertente, ou chamada também de tradição, né? São os estudos que focalizam o bilinguismo e o multilinguismo social. Vai se dar por meio da investigação, a partir das influências das escolas estruturalistas e funcionalistas, certo? Então, nós vamos perceber que, na verdade, a proposta inicial do bilinguismo, né, como essa primeira vertente ligada ao Jones, vai trabalhar com o estruturalismo e também com o funcionalismo, né? Só lembrando aqui que no estruturalismo nós temos nos autores, né, linguistas também principais, que é o próprio Saussure, né? Só para vocês realmente relembrarem aí. Bem como também temos também o Chomsky, né, com a proposta da gramática gerativa transformacional, né, que tem um viés também estruturalista, certo? Então a primeira vertente aqui ligada ao bilinguismo, ela vai contemplar e dividir as variedades linguísticas de uma dada comunidade bilíngue, certo? Nesse sentido aqui, é como se nós pegássemos o seguinte: no Brasil, por exemplo, né, nós sabemos que existem várias línguas, né, sendo ditas no Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, o índio em si, a língua dele, vamos pensar, né, como uma tribo de índio, né, pode ser visto como Tupi-Guarani, né, como exemplo, mas também o índio também aprende a falar também o português de alguma forma também, né? Então, assim, o índio, na verdade, está sendo um índio que tem um bilinguismo, né? Ele tem um domínio de 2 línguas, né? Isso é importante, né? Porque atualmente tem se pensado no bilinguismo na seguinte condição, de que eu sou falante da língua portuguesa e tenho uma segunda língua que seria o próprio inglês, né? Visto como um processo de bilinguismo, né? Só que nesse caso aí, nós talvez pensamos erroneamente ao afirmarmos que somente é bilíngue nesse sentido, né, de línguas estrangeiras, né, de línguas internacionais, sabendo também que no nosso país existe realmente um leque enorme, né, de línguas também sendo ditas aqui no país, né, como a língua quilombola, por exemplo, né, a língua dos africanos, dentre outros aspectos, tá? Na primeira vertente, ou tradição, encontramos estudos que focalizam o bilinguismo e o multilinguismo social,
como interesse de investigação a partir das influências das escolas estruturalistas e funcionalistas. Dentro dessa perspectiva, há uma tendência em se contemplar e se dividir as variedades linguísticas de uma dada comunidade bilíngue, funcionalmente para se compreender padrões linguísticos de uso entre bilíngues. O olhar desloca-se do domínio individual das línguas por um indivíduo e passa a ser visto sociologicamente, o que traz à tona uma relação diglóssica entre as línguas majoritárias e as línguas minoritárias. É nessa vertente que o conceito de diglossia emerge, conforme veremos no próximo slide. Diglossia. Esse conceito foi introduzido por Ferguson no final da década de 50 para fazer a distinção funcional entre duas variedades de uma mesma língua, dentro das fronteiras de uma mesma comunidade de fala. Então, por exemplo, aí, vamos pensar assim, que nós temos aqui, né, como língua principal do Brasil, o português, enquanto país, né, que está sendo realmente vista essa língua. Porém, também, além da língua do português, nós também temos outras línguas, como, por exemplo, Tupi-Guarani. Vamos pensar, né, e outras línguas também. Então, percebe que, na verdade, há outras línguas sendo ditas também no próprio país. Então, são várias línguas que aqui pertencem, né, ao próprio Brasil, do nosso país. Então, porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que só existe só uma língua, né, que seria o português, mas isso é visto como equivocado, porque nós falamos também várias outras línguas, né? Então percebe que existem realmente inúmeras línguas também. Então nesse processo aqui, a diglossia, ela vai entrar como uma função mesmo de determinar para a gente as variedades, né, de uma mesma língua dentro das fronteiras de uma mesma comunidade de fala. Então, assim, se existe como marca principal o português, a partir dela também nós temos outras vertentes, temos outras variedades linguísticas também, certo? Vamos ao próximo slide. Dentro desse processo de bilinguismo, nós percebemos que vai existir a alta variedade, vista em contextos públicos formais, e a baixa variedade, vista em contextos e situações informais. Só lembrando que essas duas variedades, elas estão ligadas à própria língua. Certo? Por que a própria língua? Porque, na verdade, é onde que o sujeito vai estar realmente evidenciando aquilo que ele está dizendo, né? Evidenciando a língua de alguma forma, né? Quando fala de públicos formais, perceba o seguinte, que formal aqui no caso, nós podemos até associar a própria gramática tradicional. A gramática vista como normativa. Aquela que prescreve normas para o bem falar e escrever, certo? Então, se realmente ela está ligada à formalidade, percebe que o público vai ser o quê? Um público de prestígio social. Porque são poucos aqueles que conseguem dominar a visão, né, da língua como formal, certo? Então, nesse caso aqui, da baixa variedade, poucos no sentido assim, de ter esse prestígio, né, de alcançar esse domínio. A baixa variedade aqui, no caso, vai estar ligada em contextos e situações informais, que, ou seja, são os grupos minoritários. São as línguas, na verdade, línguas desconhecidas por muitos. Por muitos falantes. Mas que existem, né, na prática, certo? Ambas, na visão do autor, manteriam entre si relações funcionais, estáveis e sem nenhum tipo de conflito. O que seria a variedade alta? Em todas as línguas humanas existem variedades, e a variedade alta é aquela que tem mais prestígio social dentre os usuários, né? Entre os usuários, de uma dada língua. Geralmente é o que denominamos de variedade padrão, que é a própria gramática normativa, certo? E a variedade baixa, né, conforme nós vimos, né, é aquela que acontece em contextos e situações informais, né? Está mais ligado à condição de minoritário, né? A condição de desprestígio social. E por que toda essa discussão sobre variedades? A diglossia é importante no estudo sobre o bilinguismo, porque você verá que nenhum contexto escolar, por exemplo, é uniforme, linguístico e ou culturalmente.
Além disso, você, como futuro professor de línguas, terá que saber como lidar com as diferenças linguísticas trazidas pelos alunos na sala de aula. Vejamos, por exemplo, o que acontece com as variedades linguísticas orais diferentes, que alguns alunos ouvintes de zonas rurais trazem para a sala de aula, quando vão aprender o português padrão. Observe a cena transcrita. O aluno diz à professora: professora, nós vamos fazer os exercícios de português agora? A professora responde ao aluno: vamos sim. Quando vocês aprenderem a falar português, nós faremos. Quer dizer, percebe que aqui no caso existe uma variedade linguística desse aluno, certo? E que variedade é essa? É a alta ou a baixa? Nesse caso aqui, vamos ver como variedade baixa, né? Que é vista como minoritária, certo? Quer dizer, que está ligado ao processo de quê? De informalidade, né? Processo informal da língua. No caso do discurso da professora, o que a professora enunciou para a gente aqui está ligado à variedade alta da língua. Por quê? Porque é um discurso dentro das normas, né? É um discurso ligado à própria gramática normativa, porque escreve normas para bem falar e escrever, certo? Está ligado também à questão do próprio prestígio social. Aquele que detém o conhecimento formal da língua, ele tem um certo prestígio na sociedade, né? Porque a sociedade ela é letrada, né? Então muitos processos ligados à condição de formalidade detêm para a gente uma imagem de prestígio, certo? Então, no caso aqui, há uma variedade linguística desse aluno, né, que ele já traz de casa essa bagagem, né, que ele já aprendeu com os pais, né, a questão da linguagem. E a escola, na verdade, vai ser o palco, o cenário em que ele vai estar realmente o quê? Vai estar desenvolvendo habilidades para entender que existem realmente variedades linguísticas. E a forma como ele diz, muitas vezes, não é considerada como erro. Não existe erro aqui. Existe o quê? Uma inadequação da linguagem. Por que inadequação? Porque depende do momento em que ele está utilizando. Então, por exemplo, aqui, no ambiente de sala de aula, por exemplo, faça importante que ele aprenda a variedade vista como alta, ou seja, a variedade ligada à gramática normativa. Mas quando ele está numa roda de amigos, né, numa festa, por exemplo, ele pode muito bem utilizar a variedade baixa, sem nenhum problema, porque a comunicação acontece também de modo informal, né, e isso não prejudica a questão da interação social entre as pessoas. Interações deste tipo são muito recorrentes nas salas de aula. No exemplo do slide anterior, o aluno está fazendo uso na sua fala da variedade que se sente mais à vontade para se expressar. E a professora o expõe a uma condição de ignorância ao dizer que ele não sabe falar português. Ou seja, a professora se refere à norma culta do português. O estudo de Bortone, 1984, ilumina bem a questão, pois a sociolinguística faz um levantamento bem detalhado, focalizando usuários das variedades desprestigiadas dentro de um contínuo linguístico. De um lado, a língua padrão e de outro, as variedades usadas nas comunidades mais isoladas geograficamente. Mas o que devemos ficar atentos nesta discussão? Em primeiro lugar, é a constatação apontada pela pesquisadora Bortone nas suas investigações em que tais alunos demonstram dificuldade de aprendizagem quando inseridos em um contexto de sala de aula, onde o professor ou a professora recrimina os vários falares, as várias línguas. Essa dificuldade de aprendizagem se deve a uma distância, diferença entre a língua que os alunos trazem de casa e a língua com a qual se deparam na escola, que é a língua padrão. Porque as variedades linguísticas dos alunos são vistas como línguas não convencionais, como línguas corrompidas. Daí que o entendimento dos fenômenos linguísticos no ambiente escolar está imbricado com questões educacionais. Se não queremos que diferenças linguísticas e ou estilos de comunicação entre professor e alunos sirvam de empecilhos para a compreensão mútua, além das desvantagens mencionadas, há também consequências do ponto de vista psicológico e sociológico para o aluno, como a baixa autoestima linguística, a insegurança quanto à possibilidade de ser bem-sucedido, a aversão ao contexto escolar, ao professor, ao aprendizado e a relação com a língua-alvo, por exemplo. Afinal, o valor e o prestígio atribuídos às variedades de uma dada língua é sempre em detrimento da variedade normativa, legitimada e institucionalizada por todos,
portanto, vista como a língua correta. A falta de uma pedagogia culturalmente e acrescentaria linguisticamente sensível, ao lidar com as diversidades, pode e de fato leva os alunos ao fracasso escolar. Ainda na mesma linha de raciocínio, Cook e Gumbers enfatiza, conforme veremos no slide a seguir. A fim de aprender, os alunos devem usar o que já sabem de modo a conferir significado ao que a professora lhes apresenta. A fala torna passíveis de reflexão os processos por meio dos quais os alunos relacionam o novo conhecimento ao velho. Mas esta possibilidade depende das relações sociais, do sistema comunicativo que a professora estabelece. Então percebe, na verdade, aí que a questão do conhecimento está ligado naturalmente à própria relação social. Então, essa palavra social, interação, percebe que isso é frequentemente utilizado dentro da linguística aplicada, né? Porque está voltado mais para a questão da própria aquisição do conhecimento ligado a essa língua, ok? Então, o conhecimento aqui no caso está ligado às relações sociais, que por sua vez está ligado ao processo mesmo de significado. Por quê? Porque o aluno, na verdade, ele só vai poder realmente continuar no processo de adquirir conhecimento se ele buscar realmente entender o processo. Se ele buscar realmente entender e passar a ver sentido naquilo que ele está fazendo, né? Então isso é importante, né? A gente que realmente o conhecimento velho, que ele já tem, vai dar lugar também para o novo, né? Uma relação mesmo de troca, né? Entre ambas as situações aqui, viu? Entretanto, o que era predominantemente aceito nos anos 70 e 80, durante os estudos sobre bilinguismo, no campo da sociolinguística, já não se enquadrava para explicar outros fenômenos que estavam presentes nos contextos multilingües. Estamos adentrando, então, em um segundo e importante momento, isto é, na segunda vertente sobre tais discussões, conforme veremos no slide a seguir. Segunda vertente do bilinguismo. Fishman enxergou a limitação e a propôs uma expansão conceitual, pois a distinção binária, variedade alta e variedade baixa, conforme nós já vimos anteriormente, apagava a situação onde 3 ou mais línguas faziam parte de um repertório de uma dada comunidade de fala, impedindo de se enxergar os diferentes graus nas relações entre diversas línguas. Ou seja, na verdade aqui, ele vai estabelecer para a gente uma distinção entre língua formal, vamos pôr formal aqui no caso ligado à própria gramática, e língua coloquial ou informal, que está ligado à fala cotidiana. Certo? E por que o conceito era limitado? Especialmente porque a visão compartilhada sobre o que se entendia por comunidades estava pautada em agrupamentos uniformes que compartilhariam valores linguísticos e culturais comuns, onde haveria uma relação harmônica nos fenômenos de contato linguístico. Nela, as ações são vistas como previsíveis e os sujeitos estabeleceriam uma relação estável e sem conflitos nos usos das variedades. Houve na Europa um movimento imigratório e trabalhadores estavam sendo absorvidos pelo mercado econômico pelos países mais desenvolvidos. A partir dessa nova configuração social, os pesquisadores começam a repensar o conceito de diglossia a partir de uma perspectiva de conflito, cuja tradição de pesquisa é hoje denominada como sociologia da periferia. A investigação nesta linha começou com o catalão na Espanha e o occitano na França, e foram feitas por pesquisadores nativos dessas línguas. Mas qual é, pois, o estatuto desse conflito? Vamos ao próximo slide.
Sociolinguística de periferia. Os sociolinguistas que se inscrevem nessa vertente veem o conflito como parte inerente e constitutivo da dinâmica social, e seus interesses de pesquisa não recaem apenas em descrever as diferentes funções entre as línguas, como fazia Ferguson, mas também em exemplificar como e por que as línguas se tornam socialmente diferenciadas. Então, nesse momento aqui, nós podemos perceber que existe realmente uma função ligada à língua. Como é que isso vai acontecer? Através de questionamentos. Questionamentos serão levantados, né? Inclusive pensando sempre na proposta do como e por quê. Certo? Porque que realmente essas línguas se tornaram realmente socialmente diferenciadas. Então isso aqui vai ser visto dentro da sociologia da periferia, né? Em que nós também podemos perceber que está ligado também à variedade baixa, certo? Porque dispõe de um contexto que informal. Ok? Neste sentido, a relação entre as línguas será necessariamente como nos aponta Marre, uma relação de conflito não estável e assimétrica entre a língua dominante e a dominada. Por isso, a ênfase ao se estudar sobre o fenômeno da diglossia deveria levar em conta, fundamentalmente, as relações sociais de desigualdade, o que nos direciona o olhar para a história social das comunidades de falantes de línguas minoritárias. Marre, 1997, argumenta que a redefinição do conceito propiciou um deslocamento do fenômeno das línguas em contato para uma visão que concebe o conflito como parte constitutiva da dinâmica social, não havendo, portanto, uma diferenciação neutra entre os usos de línguas em contato que possam ser explicadas apenas pelas diversas funções a que se achem relacionadas, pois o que está em jogo é que a cada função corresponde a uma valoração social diferenciada. Até aqui, vimos que a primeira vertente para entender o fenômeno do bilinguismo era funcionalista e estruturalista. A segunda pensada em termos de conflito, denominada naqueles estudos que se inscrevem na área sociolinguística de periferia. John Gompers, pesquisador norte-americano, traz para o debate a contribuição das ciências sociais e da antropologia, nos direcionando para uma terceira vertente de pesquisa sobre o bilinguismo, a sociolinguística interacional. Nessa linha, o autor define que, vamos ao próximo slide. Terceira vertente. O autor define que os indivíduos na comunidade bilíngue estão ativamente contribuindo para a definição e redefinição do valor simbólico das línguas dentro de repertório da comunidade no contexto das conversas interacionais. Então, no caso da terceira vertente, aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter que a questão aqui é da língua em atividade, né? Certo? O falante também é ativo nesse processo, ok? Isso tudo vai realmente nos indicar o quê? Uma visão de valor dessa língua como algo simbólico. A língua vista como um valor simbólico. Que, por sua vez, na verdade, está ligado a um processo de quê? De comunicação e interação em cada comunidade. Tá? Existe o que aqui? Uma peculiaridade em cada comunidade sobre como realmente utilizam a língua. Ok? Martin Jones enfatiza que dentro dessa abordagem
há uma preocupação em se pensar a dimensão simbólica das relações de poder e as diferentes formas de produção cultural entre grupos minoritários. Então, não se pode conceber, nessa perspectiva, o contato entre línguas descolado das condições sociais e históricas do bilinguismo de minoria, pois padrões variados de uso linguístico dentro de comunidades minoritárias devem ou podem estar relacionados com modos de responder às relações sociais de desigualdade, dominação e opressão real ou simbólica. Não é bastante apropriada essa discussão ao pensarmos, por exemplo, o valor atribuído à língua majoritária oral e o valor à língua minoritária dos surdos? Como os movimentos surdos têm contribuído para redefinir o valor simbólico da língua de sinais? Que ações contribuem para essa afirmação linguística? De que formas você, futuro professor de Libras, poderá contribuir, tendo em vista esse novo momento histórico em algumas reivindicações têm sido conquistadas? Algumas reivindicações têm sido conquistadas? Nesse caminhar, já introduzimos e estabelecemos algumas relações sobre e entre as línguas orais e de sinais, pensadas em situações bilíngues, diglóssicas e também bidialetais. Dispomos, portanto, de algumas elaborações e compreensões conceituais. Mas, e na comunidade surda? O que dizer sobre o bilinguismo nessa comunidade? Atualmente, na área da surdez, a questão sobre o bilinguismo é ainda um tópico em discussão. Mas pode-se afirmar que os surdos são indivíduos bimultilingües e interculturais, uma vez que eles estão inseridos em um contexto majoritário ouvinte. Vamos ao próximo slide. Bilinguismo na comunidade surda. Temos inicialmente aqui a língua de sinais, né, o LS, língua natural e materna, né? E a partir disso aí, em que tem essa língua de sinais vista como materna e natural, nós vamos perceber que é uma língua que está voltada mais para a condição da sociabilização do meio familiar. Então, muitas vezes, aquele que aprende a língua de sinais, nós percebemos que ele, primeiramente, ele não tem um espaço, por exemplo, de sala de aula para aprender a desenvolver essa língua de sinais. Inicialmente, ele vai sociabilizar no meio familiar, para depois ele buscar realmente um local para desenvolver tal habilidade. Por que isso? Porque, na verdade, como nós vimos aqui, a língua de sinais ela é vista como o quê? Como natural e como materna, né? Ou seja, já faz parte da vida do indivíduo. Okay? E na inserção em um mundo ouvinte, no qual tem contato com a cultura e a língua majoritária, geralmente via modalidade escrita. Além disso, o bilinguismo dos surdos pode também envolver o uso de outras línguas de sinais, outras línguas orais e outras formas de comunicação, que não o português. Todavia, se compararmos a situação de grupos linguísticos de línguas orais, a situação do grupo minoritário surdo revela-se mais complexa e emoldurada por aspectos específicos. Até recentemente, os surdos não eram reconhecidos como bilíngues e este status lhes era negado exatamente por serem continuamente vistos como deficientes, entre aspas, claro, e, portanto, como pessoas estigmatizadas pela anormalidade. Expressam-se em uma língua que não é reconhecida como língua, a língua de sinais, em um português escrito e oral, que não atinge as expectativas impostas e desejadas por uma maioria ouvinte. Grosjean, 1992, enfatiza que, ao contrário de algumas minorias linguísticas, os surdos, dada a sua condição audiológica, não podem optar pelo uso exclusivo da língua majoritária oral, como podem fazer, por exemplo, as novas gerações de grupos indígenas. Eles, diz Grosjean, permanecerão bilíngues para sempre. Mas o que dizer, por exemplo, sobre aqueles surdos que não se identificam com a língua de sinais e optam exclusivamente pela oralização?
Ainda que se fale de bilinguismo surdo e de um reconhecimento desses indivíduos surdos como bilíngues, ao fazerem uso de pelo menos duas línguas, não há uma visibilidade sobre as tantas outras variedades da Libras. Pensemos em uma perspectiva de multilinguismo. Você certamente já ouviu opiniões sobre o que será apontado a seguir, e há muito ainda preconceito e crenças em torno dessas questões. Por isto, após esta leitura, reflita em sua casa, individualmente, e faça anotações se achar pertinente, pois elas precisam ser refletidas e debatidas criticamente, partindo do conhecimento teórico apresentado até aqui. No nosso último encontro presencial, faremos um debate seminário coordenado pelo tutor do seu polo. Você já parou para pensar como a língua de sinais caseira ou familiar é vista dentro da comunidade? Ela é valorizada ou não? Por que isto ocorre? Você já refletiu sobre os valores sociais atribuídos à variedade carioca, gaúcha, catarinense, paulista, paranaense, entre outras? Há distinção de status entre uma e outra, em sua opinião? Pense em exemplos. Você acha que a mistura entre língua de sinais e português causa desconforto aos surdos e aos ouvintes? Por que a comunicação simultânea, mesmo sendo muito rejeitada pelos usuários de língua de sinais, é ainda tão utilizada nas interações entre surdos e ouvintes? Ou ainda, o português sinalizado e tantas outras formas comunicativas que surgem na interação surdo-surdo e surdo-ouvinte? Como afirmamos, essas questões são importantes e estarão presentes na sala de aula de Libras. Afinal, o que propomos sobre o entendimento do sujeito bilíngue? Em tópicos baseados nas obras, por exemplo, de Romain, 1989, 1995, Grosjean, 92, 96 e Cavalcante, 99, poderíamos sintetizar da seguinte forma. Ser bilíngue não significa a soma de dois monolíngues perfeitos. Esse conceito já está comprovado que é uma idealização. Ser bilíngue não significa ser aquele que domina apenas duas línguas de prestígio. Os indivíduos bilíngues não têm que apresentar um domínio e o controle das duas línguas semelhantes ao de um nativo. O bilíngue não faz uso equilibrado do ideal das línguas. Essa visão foi defendida por Bloomfield em 1933, ao afirmar que o bilíngue deverá ter um controle de duas línguas de maneira semelhante à do nativo. A escolha e o uso de uma língua sobre a outra irá depender de vários fatores. Desativação de uma língua em função do interlocutor em questão, a função da interação, a adaptação à situação, ao tópico e ao contexto, dentre outros aspectos. A escolha de uma língua sobre outra pelo indivíduo bilíngue é também influenciada por fatores como necessidade de reafirmação de identidade étnica ou social, gênero discursivo ou estado emocional, ou o momento da interação comunicativa, e todas essas variáveis podem tornar o bilíngue melhor numa língua do que na outra. Não há previsibilidade de desempenho em qualquer caso particular de contato linguístico. A mistura de línguas nos falares de indivíduos bilíngues não se dá ao acaso e serve a importantes funções nas comunidades que as usam. Cabe destacar, todavia, que a mistura de línguas sempre sofre estigmas em todos os contextos. Pensemos na discussão apontada anteriormente, sobre as outras várias formas comunicativas entre surdo e surdo-ouvinte, por exemplo. O universo de produção discursiva dos bilíngues está referenciado em ambas as línguas, tanto no que diz respeito às funções exercidas por cada língua, quanto ao seu repertório. Em termos de seu comportamento, é correto afirmar que o bilíngue tem a habilidade de produzir enunciados significativos em duas ou mais línguas. Tem comando de pelo menos uma habilidade linguística, como ler, escrever, falar, ouvir em outra língua, e lança mão do uso alternado de diferentes línguas. Vamos ao próximo slide. O que é bilinguismo? Com base em uma visão sociofuncional de bilinguismo, podemos distinguir que os sujeitos bilíngues adquirem e usam as línguas dependendo da finalidade dos diversos contextos e de seus interlocutores, e o desempenho nas duas línguas é sempre variável. Então, na verdade, aqui o bilinguismo, está ligado ao que é uma visão sociofuncionalista. Vou corrigir aqui, sociofuncional.
Sociofuncional. O que seria isso? Seria pensar o quê? A própria língua em uso no contexto o quê? Contexto social. Qual é a função dessa língua nesse contexto social? Como é que ela vai se desenvolver? Como é que o falante vai desempenhar realmente essa habilidade linguística? Vamos ao próximo slide. Os bilíngues não deixam de ser bilíngues, se podem apenas ler e escrever uma de suas línguas, ou se têm reduzida fluência oral numa língua que usam apenas com um número limitado de pessoas, ou se podem apenas falar sobre um assunto particular em uma de suas línguas. Quer dizer, não há aqui uma certa restrição. Não há restrição. Quanto ao quê? Ao uso que se faz da língua. Tudo está ligado ao quê? À produtividade linguística. Ok? Recordando um pouco o que trabalhamos nas nossas videoaulas, devo ressaltar que buscamos na disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas dialogar, refletir e questionar posições, significados e conceitos teóricos discutidos na LA, Linguística Aplicada, nos diversos contextos interacionais de uso de linguagem, especialmente aqueles da sua realidade de atuação profissional. O nosso objetivo foi lhes fornecer subsídios, informações e conceitos para que você comece a compreender melhor o papel do professor de língua na educação escolar e algumas das questões que compõem o cenário de sala de aula, como a linguagem, o letramento, a interação e situações multilingües e também multiculturais. Procuramos explicitar nas videoaulas que ensinar e aprender uma língua são tarefas atravessadas por questões sociodiscursivas, político-ideológicas, metodológicas e culturais, tratando-se de um processo dependente de outras influências societais. Assim, nosso ponto de vista é que a área de ensino de línguas, articulada com a LA, passe também a ser teorizada a partir da perspectiva da cultura surda e dos contextos de língua de sinais. Recapitulando um pouco o que nós vimos nas videoaulas anteriores, teremos, na videoaula 1, conhecemos os percursos de constituição da linguística aplicada no Brasil enquanto área teórica intermultidisciplinar e pontuamos a necessidade de se desvincular tanto a relação unidirecional com a linguística, bem como a noção da área como campo de aplicação de teorias. Ao discutirmos sobre o ensino de línguas, na videoaula 2, fomos levados a fazer algumas reflexões sobre o que é linguagem, sobre qual é o seu papel na constituição do sujeito e do conhecimento. Para tanto, utilizamos o conceito a partir dos pressupostos de Vygotsky e Bakhtin, que defendem a visão de um sujeito interativo, social e partícipe na construção de conhecimento, sendo a linguagem, portanto, reflexo das relações sociais. Na sequência, ainda na videoaula 2, discutimos a importância de se desenvolver a prática do professor pesquisador, isto é, do professor em formação e construir conhecimentos voltados a uma postura orientada a praticar o exercício da reflexão acerca do próprio ensino que ministrará. A videoaula 3, por sua vez, tratamos da importância de concebermos o indivíduo como ser sociocultural, interativo e que se constitui nas relações sociais. Isto significa que o papel do professor, e consequentemente a relação professor e aluno, refere-se a uma relação social, determinada e constituída por um grupo social que interage em um espaço social, como a sala de aula e a escola, por exemplo, instituído pela cultura e por valores da sociedade envolvente. Pensamos nesta videoaula, a quarta, um pouco sobre a cultura de sala de aula, o discurso pedagógico e as posturas do professor e suas práticas de ensino, o estudo sobre o contexto bimultilingüe. Nela iniciamos a discussão sobre a diversidade linguística nas escolas e na sociedade brasileira, cujo objetivo foi o de construir o mito do monolinguismo, insistentemente perpetuado nas salas de aula em prol da homogeneização e, neste sentido, promover a visão de valorizar e encorajar a pluralidade linguística e cultural na vida educacional brasileira.
Vários são os contextos bi- e multilíngues de minorias linguísticas que podem ser identificados no Brasil, e pensar esta realidade é de suma importância para a sua formação, pois é a realidade em que você, futuro professor de línguas, atuará. Também fizemos um breve histórico, conforme apresentado anteriormente, sobre as teorizações vertentes em torno do fenômeno do bilinguismo, e destacamos o bilinguismo social como interesse de investigação a partir das influências das escolas estruturalistas e funcionalistas. O bilinguismo pensado em uma perspectiva de conflito, articulado na tradição denominada sociologia de periferia, e o bilinguismo pensado na abordagem de pesquisa da sociolinguística interacional. Conceitos correlatos foram abordados, como a diglossia, variedade alta, variedade baixa, e serão aprofundados na disciplina de sociolinguística. Encerramos a disciplina com esta videoaula, discutindo questões relacionadas ao bilinguismo no contexto da surdez. Enfatizamos que uma perspectiva bi-multilíngue deve reconhecer e valorizar todas as variedades, independente do seu prestígio e status linguístico. Chegamos ao fim de mais uma videoaula e de nossas aulas por e-mail dessa mídia. Quaisquer dúvidas e indagações nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem. Lembrem-se, persistência e determinação deverão fazer parte da rotina de vocês. Afinal, quando se fala de conhecimento, estamos falando de crescimento e possibilidade de se chegar aonde queremos. Desejo sucesso nessa trajetória de estudos e nunca desistam de seus sonhos. Bons estudos, que Deus os abençoe e os proteja. Até breve, um forte abraço, tchau!